quero convidar os irmãos a abrirem na carta de Efésios. Nós estamos aqui caminhando na carta de Efésios, onde o apóstolo Paulo inicia essa carta, como nós já vimos, Paulo dizendo que nós já somos muito abençoados por tudo que o Senhor já tem nos concedido. A carta também vai trazer a oração de Paulo, pedindo para que nós possamos ter sabedoria e discernimento sobre a vontade de Deus em nossa vida. Paulo também, no capítulo 2, vai falar sobre a nossa nova humanidade em Cristo. E no capítulo 3, Paulo também vai nos mostrar que nós, como crentes, filhos de Deus, estamos recebendo de Deus aquilo que Paulo recebeu, que é o mistério de Cristo. E o mistério de Cristo não é mais mistério, que é o Evangelho de Jesus, trazido para todos nós, transformando judeus e gentios em um povo só. Porque no início Deus separou o povo de Israel, preparou o povo de Israel, não queria ninguém com o povo de Israel para que o povo de Israel fosse preparado para levar a palavra de Deus às nações, apresentar Deus às nações. E agora, com Jesus, Jesus diz o seguinte: agora não há mais diferença, são todos o meu povo, todo aquele que me aceitar como Salvador e Senhor é um povo só, é a minha igreja, é a verdadeira igreja universal do reino de Deus, não a do Edir Macedo, a de Jesus, que fique bem claro aqui para nós. Então, e quando Paulo apresenta, então, no capítulo 3, dizendo que somos uma igreja só, Paulo agora vai trazer um desafio para nós. Um desafio que é fazer com que esta igreja, agora com as suas diferenças, com a sua cultura diferente, possa ser uma igreja só em unidade. E por isso que o texto que nós vamos meditar hoje, rapidamente, no capítulo 4, verso 1 ao verso 3, Paulo vai dizer o seguinte: por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Que vocação? A vocação de sermos um povo só, independente da raça, independente da cor, independente da nossa etnia, mas agora sermos um povo só. E assim viver, nós temos que viver com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Fala aos nossos corações, abre a nossa mente, para que nós possamos compreender e aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, aqui Paulo fala sobre uma unidade e não em uma uniformidade. Unidade é algo que vem de dentro de nós, é aquilo que Deus faz em nós para que eu e você possamos ser um só na presença do Senhor, para que nós possamos andar juntos. E isso só Deus pode fazer. Não é a uniformidade, porque a uniformidade dá a impressão de coisas exterior, visualmente, talvez visualmente sim, mas talvez forçado, por uma imposição, mas não, aqui é um trabalho que Deus faz através da sua graça, do seu Espírito Santo, que vai transformando a nossa vida, vai moldando a nossa vida, vai colocando a vontade dEle no meu coração, e essa mesma vontade que Ele tem para o meu coração, é a vontade que Ele tem para o seu coração, para cada um de nós, para que ao pensarmos nas coisas dessa vida, nas lutas dessa vida, nós possamos juntos ter o mesmo Espírito que nos conduz. E o Espírito não vai ensinar algo quando Ele quer dizer algo para nós, que é um ensino. Por exemplo, todo o texto da palavra de Deus, o autor tem uma intenção. E essa intenção que é levar
ao coração da pessoa, a doutrina de Deus, ela não pode ser uma doutrina para mim e uma doutrina totalmente diferente para você. Isso é impossível. O Espírito é um só, nós vamos ver nas próximas mensagens que o Espírito é um só. Deus é um só. A ideia de unidade, ela tem que partir de uma coisa só, e é o Espírito de Deus que coloca isso no nosso coração. E Paulo, então, vai dizer que a unidade desta igreja, gentios, judeus, gregos, é transformar todos nós em um povo só. Aí vem a ideia de ecumenismo. Mas não é isso. Não é isso. A ideia de ecumenismo hoje é que possamos, o mundo inteiro, fazer uma igreja só, mas tem um líder, o Vaticano. É ele que vai conduzir. Essa é a ideia. Né? A ideia aqui não. A ideia da unidade da igreja é obra de Deus, não é obra humana. Não tem nada a ver com o ser humano, não tem nada a ver com ordenança humana, mas é obra de Deus. Mas é preciso, então, entendermos que Paulo está falando sobre uma unidade no Espírito para que haja paz, compreensão, entendimento nessa caminhada cristã. E ele, então, vai trazer os elementos que são importantes para que nós possamos andar em unidade e preservar essa unidade. E o verso 2 vai falar sobre o primeiro, que é agindo com humildade. E essa ideia de humildade, quando você compreende um pouco o contexto romano, é uma ideia que o romano ele desprezava completamente, porque a ideia de humildade para ele era sinal de fraqueza. Para algumas pessoas ainda o é. Alguém que seja humilde, alguém que seja mais simples, ou compreendendo que o outro é superior a si mesmo, que isso é algo, uma virtude que vem do nosso Senhor Jesus para nós, muitas pessoas recusam isso, porque elas compreendem que humildade tem um sentido, pelo menos no contexto romano, é um sentido baixo, um sentido vil, um sentido que deve ser ignorado, mas é, por Jesus, considerado uma virtude. A humildade é considerada por Jesus, é uma virtude. Se você olhar a vida e morte de Jesus, você vê serviço e sacrifício para nós. Por isso que, se nós compreendemos que o cristão é chamado para seguir os passos de Jesus, a humildade ocupa uma parte insubstituível no caráter cristão. Tem que haver humildade, porque só a partir da humildade é que nós podemos representar a Cristo. De forma alguma, alguém arrogante, alguém prepotente, pode, de alguma forma, representar Jesus ou querer falar por Jesus. De forma alguma. Nós precisamos compreender que Deus tem nos chamado cada dia para que nós possamos viver em humildade. E viver em humildade provém de conhecimento e conhecer a nós mesmos. E quando nós conhecemos a nós mesmos, nós sabemos que somos pó e que vamos voltar para o pó. Então não cabe nenhum tipo de orgulho e falta de humildade. A humildade provém do confronto da nossa vida com a vida de Cristo. Quando nós olhamos que Cristo é puro, quando nós olhamos que Cristo é santo e nós somos chamados para sermos iguais a Jesus, é necessário haver humildade em nós para que nós possamos, então, refletir essa santidade e essa pureza que provém do nosso Deus. Não é obra nossa, por isso que nós devemos nos submeter a Deus e compreender que esta condição de santidade e pureza só pode vir através do nosso Senhor. E a humildade também provém da consciência de que nós somos totalmente dependentes de Jesus. Não há dinheiro, não há saúde, não há amigos, não há família, ninguém que pode
fazer algo por nós ou nós mesmos podemos fazer. Somente o Senhor. Então, temos que compreender que somos totalmente dependentes de Jesus. Romanos capítulo 12, verso 3, diz algo muito importante. Digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação. Nós devemos olhar para nós e compreendermos que nós não somos ninguém. Não somos merecedores de nada, não somos capazes de nada, somos totalmente dependentes do nosso Senhor. Por isso que o Senhor é o exemplo máximo de humildade e nós devemos imitar ao nosso Senhor. Em segundo lugar, Paulo vai falar que para preservarmos a unidade, nós devemos agir com mansidão. A palavra mansidão, ao contrário do que muitos pensam, que é uma pessoa muito mole, uma pessoa muito fraca, é a qualidade de uma personalidade forte que consegue se controlar diante das aflições, diante da provocação de outras pessoas. Uma pessoa mansa é aquela que não insiste em seus direitos, nem reivindica a sua própria importância e autoridade. O que isso quer dizer? Que é alguém que engole bucha, mesmo quando tem razão. É alguém que sofre o prejuízo, mesmo quando ele está sendo afrontado, mesmo quando ele está sendo injustiçado. Paulo vai dizer isso aos Coríntios, lá na primeira carta, no capítulo 6, no verso 7, ele vai dizer: por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com o prejuízo? É aquela ideia, ou você tem razão, ou você tem paz. Paulo está dizendo, é melhor ter paz do que ter razão. E deixa os resultados nas mãos do Senhor, para que nós possamos viver em unidade. Às vezes nós temos algumas diferenças, e esse é o desafio, diferença cada um tem, e às vezes nós queremos sobrepor, mesmo sabendo que temos razão, e com a certeza de que estamos certos, e não medimos esforços, ofendemos, magoamos, ferimos, para que nós possamos ter razão. E o Senhor está dizendo, fica quietinho. Às vezes é melhor ficar quieto. É melhor sofrer o dano e entregar essa situação nas mãos do Senhor. Porque só Ele, no momento certo, na hora certa, Ele vai aprender, Ele vai nos ensinar e vai colocar a sua palavra e o seu juízo. Mansidão é a virtude daqueles que não perdem o controle. É o autodomínio. É parte do fruto do Espírito. É o equilíbrio. É o domínio próprio. Comparar mansidão com humildade, chegamos à conclusão de que um homem manso pensa bem pouco em suas próprias reivindicações pessoais, como também o homem humilde pensa pouco nos seus próprios méritos. Por isso que nós precisamos andar em mansidão. E em terceiro lugar, Paulo vai falar que para nós mantermos a unidade, nós precisamos agir com paciência ou longanimidade. Paciência descreve ser uma virtude cristã. É a atitude de nunca revidar, aguentar com paciência pessoas, sim, provocadoras. É um estado de espírito estendido ao máximo. É a firme paciência no sofrimento. Não tem como não pensar em Jó. Pensando em todo o seu sofrimento, em todas as suas dúvidas que ele tinha na sua mente, as suas questões, as suas interrogações, mas lá em Jó, no capítulo 19, 25, ele vai dizer algo muito interessante, porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Ele está dizendo, no final, Deus vai me abençoar, Deus vai me honrar, e eu espero em Deus. É exatamente isso. Paciência é você aguardar aguardando. É você aguardar
aguardando. Salmo 40, verso 1, esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado, feliz é aquele que põe no Senhor a sua confiança. O Senhor fala para nós esperarmos por Ele. O salmista nos ensina isso. Esperar, esperando, entendendo que o relógio de Deus não é o meu relógio. O tempo de Deus não é o meu tempo. E eu tenho que esperar, porque no momento certo, na hora certa, com paciência, o Senhor virá até mim, me abençoará, me colocará nos meus pés numa rocha firme, que é o Senhor Jesus, e vai contemplar a minha necessidade. E, finalmente, irmãos, a unidade é preservada agindo com um amor que suporta os irmãos. E aqui o suportar nós já aprendemos, não é o suportar, dizer, eu suporto aquela pessoa, ela é chata pra caramba. Não é isso. Né? É alguém que ajuda aquele que está mais fraco. É aquele que estende a mão e dá suporte, auxilia, abençoa, ora, chora junto. Suportar aqui tem uma intenção de saber que, sendo feito com amor, é a manifestação prática da paciência, mesmo quando nós somos ofendidos por aqueles que nós temos que ajudar. Mesmo quando nós somos feridos por aquele, é ter compaixão das fraquezas dos outros. Pelos outros, é ter compaixão, significa você se colocar no lugar da pessoa. Puxa vida, deve ser muito difícil estar naquela situação, então eu quero orar, eu quero interceder, eu quero ajudar como eu posso ajudar, e eu quero estar junto, mesmo que às vezes uma pessoa que esteja reclamando, criticando, falando mal, você tem que aprender a ouvir, orar e ajudar para que aquela pessoa possa ser transformada pelo Espírito de Deus. E Ele vai usar quem? Ele vai usar a nossa vida. Talvez você tenha na sua própria casa, na sua própria família, pessoas que agem dessa forma. E Deus está dizendo para você, aprenda comigo a ter paciência. E suporte em amor. E em amor é prática. Em amor não é contemplação. Amor é prática. É praticar o amor, é ajudar naquilo que for preciso para que possa haver unidade, para que possa haver o entendimento, a paz. Às vezes é preciso dar um passo atrás, às vezes é preciso segurar as pontas. Isso é muito comum no casamento, né? Às vezes um estoura, o outro segura as pontas, calma aí, deixa o outro falar, depois no momento seguinte, com mais paz, com mais calma, senta, conversa. É muito bom dar tempo ao tempo, né? Porque quando a gente fala de cabeça quente, falta oxigênio no cérebro. Quando falta oxigênio no cérebro, a gente fala muita besteira, porque a gente fala sem pensar. E aí a gente faz bobagem. Eu já fiz muita bobagem assim. E ainda faço, às vezes tem que aprender muito, pedir a Deus que dê discernimento, e pedir a Deus que dê à minha esposa o dom do suporte, né? Para me suportar nas minhas debilidades e fraquezas. Mas Deus tem nos ensinado a cada dia, a cada momento, que nós, como igreja, se queremos preservar a unidade, é preciso nós aprendermos com a palavra de Deus. Esse é o grande desafio que Paulo está dizendo para nós. Nós temos que aprender a andarmos em unidade. Talvez alguém vem para a igreja e começa a estar na igreja, começa a se envolver na igreja, e de repente ela se invoca com qualquer coisa, e ela não quer mais, ela vai embora, né? Você tem que aprender a ter maturidade, aprender a ficar onde Deus te colocou,
Se Deus te colocou ali, é porque Deus quer te usar ali. E seja canal de bênção, abra o coração, permita que Deus fale ao seu coração, transforme o seu caráter, transforme a sua personalidade. Às vezes nós temos uma personalidade mais forte, outra talvez uma personalidade mais melancólica, mas Deus quer trabalhar no nosso coração para que nós possamos andar em unidade. Humildade, mansidão, paciência, suportar em amor são as chaves para que possamos ser uma igreja abençoada e acolhedora neste mundo tão cruel e hostil e que faz tanta diferenciação entre as pessoas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite cada dia mais a andarmos na vontade dEle. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, ó Pai, que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a andarmos em unidade, ó Deus, que nós possamos desenvolver questões tão importantes, ó Deus, na nossa vida, no nosso caráter, qualidades, ó Deus, virtudes como humildade, mansidão, paciência, ó Deus, amor, para que nós possamos aprender a convivermos juntos, não só com os nossos irmãos, mas aprendemos a viver com outras pessoas também, que é necessário que nós possamos refletir o Teu caráter para este mundo tão perdido, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude. Muito obrigado por estarmos aqui, muito obrigado pelos nossos irmãos, irmãs, amigos, amigas, que nos acompanham aqui presente, pela internet. Abençoe a vida de todos. Nós te louvamos, gratos no nome de Jesus. Amém.